Olá, o assunto desta videoaula é a escala de pH. A concentração de íons H3 ou mais é um parâmetro muito importante a ser medido e monitorado. Para tanto, foi criada a escala de pH com base na seguinte relação: pH é igual ao menos log da concentração mol por litro de H3 ou mais. Ou quer dizer, menos logaritmo da concentração mol por litro de íons H3 ou mais. Ou pH é igual a menos log da concentração mol por litro de H+. H+ e H3 ou mais são sinônimos, né? Então, ou seja, é o logaritmo negativo da concentração em mol por litro dos cátions H+. Então, quando eu faço essa conta, né, esse cálculo do menos logaritmo, eu vou encontrar valores que, na maioria das vezes, estarão aqui entre 0 e 14. E aí eu vou ter a famosa escala de pH, que vai de 0 a 14. Eu posso ter soluções de pH menor que 0 ou pH maior que 14, mas o comum é que se encontre pH entre 0 e 14. E aí, pH entre 0 e 7 é considerada a faixa ácida e pH entre 7 e 14 é considerada a faixa alcalina ou a faixa básica. Tudo bem? Então, o que acontece? É porque, geralmente, nas condições normais, a concentração de H3 ou mais, ele vai estar na potência de 10, né? É alguma coisa vezes 10 a menos 4, vezes 10 a menos 9, vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 3. É por isso que eu vou fazer uma escala de pH que o logaritmo vai dar valor como 3, 7, 12. Tá? Nós vamos ver isso mais detalhadamente nos próximos slides. Por isso que o valor deu entre 0 e 14. Nós vamos ver com mais detalhes mais para frente. Aqui nós temos uma figura que relaciona a escala de pH com algumas substâncias mais corriqueiras do nosso dia a dia. A solução que tem nas baterias de carro, ela tem um pH próximo de 0. O pH da solução que está no nosso estômago, ele é próximo de 1. Um suco de limão, ou aliás, o próprio sumo que tem aqui no limão, né? Se você espremer limão, vai ter ali o pH próximo de 2. O vinagre próximo de 3, tomate próximo de 4, café, pH próximo de 5, leite próximo de 6, a água, o pH próximo de 7, que é o pH neutro. O sangue vai ter o pH entre 7 e 8, né? Uma solução de bicarbonato de sódio pode ter o pH básico aí próximo de 9. Alguns medicamentos para estômago, né, antiácido, pode ter pH próximo de 10, solução de amônia, 11, sabão, pH próximo de 12, alvejantes, pH próximo de 13, e aqui já são algumas substâncias para limpar ralos de pia, são aquelas coisas mais profissionais, né, aqueles produtos profissionais para poder desentupir ralos de pia, e aí utiliza uma coisa bem alcalina mesmo, tá bom? Então nós temos aqui alguns exemplos para vocês poderem ver coisas do cotidiano aí e a faixa de pH de 0 a 14, tudo bem? Aí você pode se perguntar, mas por que uma escala logarítmica? Por que complicar o negócio? Por que colocar logaritmo? Né? E aí dentro daquilo que eu estava falando, né, no nosso primeiro slide. Porque geralmente as coisas têm concentração de H+, da ordem de 10 a menos 3. Então, o suco de limão, se você for medir lá o suco de limão, você vai ver que dentro dele a concentração de H3 ou mais é por volta de 10 a menos 3. Alguma coisa vezes 10 a menos 3. O café tem lá alguma coisa vezes 10 a menos 5, a concentração mol por litro de H3 ou mais. A água pura, 1 vezes 10 a menos 7. O bicarbonato de sódio, dependendo da concentração dele, vai ter alguma coisa lá vezes 10 a menos 9. O sabão, 10 a menos 12. Então, eu ficar o tempo inteiro escrevendo, né, a concentração de H3 ou mais em termos de potência de 10 aqui, e eu ficar comunicando, determinada solução tem, porque é importante
verbalizar a concentração de H3O+, porque, como eu disse, esse é um parâmetro importante. Então, tem que se verificar, por exemplo, a qualidade da água e para outras coisas também, além da qualidade da água, é sempre importante, quando você vai fazer uma reação química, é importante saber a concentração de H3O+ ali. E ao invés de ficar falando o tempo inteiro que a concentração de H3O+ é 10 a menos 3, é melhor falar assim, o pH ali é 3. O pH é 5, ao invés de falar a concentração de H3O+ é 1 vezes 10 a menos 5. É muito melhor falar o pH é 5, o pH é 9. Então, fazer a escala logarítmica simplifica a comunicação. Isso é feito principalmente na hora na comunicação no meio científico, no meio profissional também, até mesmo, por exemplo, na hora de medir, né, a concentração de H3O+ no solo, é muito melhor falar que o pH é 5, é 9, do que eu falar que a concentração de H3O+ lá é 1 vezes 10 a menos 5, esse tipo de coisa. Então, isso que diminui o número, né? É muito melhor falar um número em pequeno inteiro do que falar isso aqui. Por isso que foi criada a escala logarítmica, porque o logaritmo consegue fazer o número ficar dessa forma. Tá bom? Parece que complica, né? Complica um pouco, mas depois, na hora de comunicar, facilita. Também pode ser construída uma escala logarítmica baseada na concentração de ânions OH-. Neste caso, seria utilizada a seguinte relação. POH é igual a menos log da concentração de OH-. Aí seria uma possível escala de POH, que poderia ir de 0 até 14 também, aí seria POH de 0 até POH 14, e aí iria inverter. Do POH 0 até o POH 7, aqui seria faixa alcalina, e o POH 7 até POH 14 seria faixa ácida. Não existe essa escala de POH, tá? Mas eu estou falando porque existe o cálculo de POH, existe comunicação de POH, mas não existe uma escala de POH. Se existisse, seria assim, tá bom? Mas existe o cálculo de POH. Nós vamos fazer ele algumas vezes, tudo bem? Por que, ao se adicionar uma substância na água, ela diminui o valor de pH? Ou seja, olha só, observe aqui. O suco de limão, ele tem uma concentração de H3O+ maior do que o café. Os dois são ácidos. Só que o suco de limão tem mais ácido do que o café. Agora, quanto mais ácido, menor o pH. Entendeu a lógica? Então, aumenta a quantidade de ácido e o pH diminui. Então, um é o contrário do outro. É inversamente proporcional. Agora, por que isso? Por causa da fórmula, aqui, por causa da fórmula do pH. pH é igual a menos log da concentração de H+. Tá bom? Então, lembre-se, ácidos são substâncias que liberam H+, ou doam prótons. Então, ou seja, quanto mais ácido for, quanto maior a concentração de H+, mais vai ser a quantidade de H+ lá dentro, mais concentrado. Então, isso aqui vai ser maior. Como isso aqui é maior e tem um negativo aqui, esse vai ser menor. Entenderam? Então, o negativo faz com que fique menor o outro. Então, maior esse, menor esse. Tudo bem? Então, esse negativo inverte. Então, aumenta um, diminui o outro. Por que não fica negativo aqui? Porque tem um negativo aqui, ó. Então, olha só, log de 10 a menos 3 dá menos 3. Então, fica menos 3. Então, menos log disso aqui vai dar 3, positivo. Tá? Então, por isso que foi colocado isso aqui. Então, tem um negativo aqui, que cancela com esse negativo. Então, quanto maior for a concentração, menos negativo fica. Tá? Dá um nozinho na cabeça, mas a lógica é essa. Quanto maior a quantidade de H+, tá? Maior a quantidade de H+, mais ácido fica. Por quê? Porque o ácido é quem doa H+. Então, se está mais ácido, mais H+ tem. Então, se tem mais H+, esse negativo inverte. Né? Se está mais aqui, fica
esse aqui fica menor, né? Aumenta aqui e diminui, porque o negativo faz virar o contrário. Então, quanto maior a concentração de H3O+, menor o pH, mais ácido. Beleza? Vamos fazer, então, 2 exercícios. Uma determinada amostra de água tem concentração de íons H3O+, igual a 2,8 vezes 10 a menos 5 mol por litro. E concentração de íons OH- igual a 3,6 vezes 10 a menos 10 mol por litro. Qual o pH e o pOH desta água? Então, ele já deu as concentrações de H3O+, e de OH- na unidade certa, que é mol por litro. Então, fica mais fácil calcular o pH e o pOH. Calculando o pH é fórmula menos log da concentração de H3O+ em mol por litro. Ele já deu a concentração de H3O+ em mol por litro, que é 2,8 vezes 10 a menos 5. Então, eu vou numa calculadora, faço menos log de 2,8 vezes 10 a menos 5, que é igual a 4,55. Depois eu vou fazer o cálculo do pOH. pOH é igual a menos log da concentração de OH-, que dá menos log de 3,5 vezes 10 a menos 10, que é 9,45. Quando você for fazer isso na calculadora, você tem que colocar entre parênteses aqui, antes e depois, para a calculadora não te dar um número errado. Tá bom? Então, coloca um parênteses aqui e aqui na calculadora, aqui também, para que você consiga uma resposta certa da calculadora. Tudo bem? Assim, nós descobrimos o valor de pH e pOH. Agora, vamos para o último exercício. Uma determinada amostra de água tem concentração de íons H3O+ igual a 6,02 vezes 10 a menos 8 gramas por litro. Agora, não é mol por litro. Qual o pH desta água? Aí ele deu a massa molar do íon H3O+, 19,04 gramas por mol. Aí eu tenho que fazer uma conversão. Eu tenho que calcular a concentração de H3O+ em mol por litro primeiro. Eu tenho que converter isso aqui para mol por litro e depois o valor que eu achar aqui que eu vou fazer menos log dele. Como é que eu converto? Regra de 3, utilizando a massa molar. 1 mol tem 19,04 gramas. 6,02 vezes 10 a menos 8 gramas tem x mol. Aí eu multiplico cruzado, eu vou ter 19,04 vezes x é igual a 1 que multiplica 6,02 vezes 10 a menos 8. X é igual a 6,02 vezes 10 a menos 8 dividido por 19,04, que dá 3,1618 vezes 10 a menos 9 mol por litro. Então, essa é a concentração de íons H3O+, já na unidade mol por litro. Aí agora eu só preciso fazer o quê? pH é menos log da concentração de H3O+ em mol por litro. Então, pH é menos log daquilo ali. Ó. Então, menos log daquilo ali é 8,5. Tudo bem? Descobri o pH. Dessa vez eu precisei fazer uma conversão antes. Bom, terminamos essa nossa videoaula por aqui. Eu agradeço a todos pela atenção.